E aí, ávidos estudantes, vamos continuar aqui nossa jornada na zoologia. Convido hoje vocês a assistirem a aula sobre estes animais aqui: lulas, quítons, mariscos, escargot, polvo, náutilos, sépias. Ou seja, esse grupo de animais aqui chamados aí de moluscos. Moluscos é o filo Molusca. Bom, então, começando aí com as nossas características gerais, esses animais, a palavra, o termo molusco vem do latim mollis, que significa o corpo, é uma referência ao corpo mole desses animais, de característica viscosa, e também eles não são segmentados, eles não apresentam a chamada metameria. Já temos aí cerca de 110 mil espécies de indivíduos catalogados aí. Isso representa a medalha de prata para este grupo em termos de biodiversidade. Lembrando que o primeiro lugar, artrópodes, segundo lugar, moluscos e terceiro lugar, nematelmintos, que foi o nosso grupo anterior, beleza? Bom, a maioria deles são aquáticos, principalmente de ambientes marinhos, mas nós temos espécies terrestres, como é o caso aqui do caracol, e espécies marinhas, como os polvos. Podem ser sésseis, fixos, e esses são filtradores, como é o caso das ostras, ou móveis errantes, tá? Como no caso dos dois exemplos aí mostrados. A simetria deles é simetria bilateral, que é um tipo de simetria, um padrão que já existe nós já falamos desde os plateumintos, tá bom? Bom, em termos de características embrionárias, eles são protostômios, tá bom? Então, não representa aí uma novidade evolutiva, já que grupos anteriores a esse nós já falamos dessa característica, são triblásticos. A triblastia começa a partir dos plateumintos, mas aqui vem a novidade do grupo. Inaugura-se aí a linhagem dos animais celomados. São os primeiros animais na escala evolutiva celomados, e especificadamente esquizocelomados. Diferença que vocês já sabem em relação aos enterocelomados, que é a formação da mesoderme do celoma a partir de células mesodérmicas, ok? Bom, esse celoma ele trouxe vantagens adaptativas, como por exemplo uma cavidade que abriga órgãos, tá certo? E dentre eles a novidade também ligada ao aparecimento do celoma, que é o sistema circulatório. Primeira vez que se fala aqui em sistema circulatório. E isso proporcionou, tá, um acréscimo no metabolismo desses animais, fazendo com que eles desenvolvessem, principalmente naqueles que são predadores, uma capacidade ampla de exercer esse seu papel na natureza. Então, esse videozinho aqui, ele representa aí uma lula, tá certo? Um molusco aí predador, atrás de capturar aí uma tartaruga. Então veja que é um animal que é dotado de grande movimentação, capacidade de variações de movimentos, de mudança de direção. Isso ligado também à questão da simetria filatéria. E esses animais pertencem ao grupo dos cefalópodes, onde seus pés são transformados aí em tentáculos. E ajudou aí para o triste finalzinho aí da tartaruga que foi capturada e vai ser o jantar dessa lula aí, tá bom? Bom, em relação às características fisiológicas, o sistema digestório deles é completo, isso já existe desde os nematomintos. Uma característica exclusiva deles é a questão da rádula, que é uma espécie de língua raspadora com dentes quitinosos, mostrada aqui numa imagem real. E aqui
né, no detalhe aqui do caracol. Ele tem essa língua com dentinhos de quitina, que é um polissacarídeo, e ele é capaz de projetar essa língua e ajuda ele a raspar o substrato, já que aí se trata de animais detritívoros que ficam aí procurando detritos orgânicos que servem de fonte aí para a sua alimentação. Então, falou em rádula, falou em moluscos. São as chamadas autapomorfias, são aquelas novidades evolutivas, mas que elas só ficaram restritas a um grupo, tá bom? Em relação ao transporte do bolo alimentar, ocorre aqui peristaltismos em cefalópodes. Vocês vão ver que os cefalópodes são moluscos que eles estão um pouco à frente dos demais moluscos, tá? Por exemplo, uma dessas vantagens é a questão do movimento do bolo alimentar ele ser mais sofisticado nesse grupo através de movimentos peristálticos, enquanto nos outros se dá por batimento de cílios, que é um processo muito mais lento. Tá bom? A digestão dos moluscos ela é extra e intracelular, com exceção novamente, olha só eles aí, os cefalópodes, onde a digestão ela é exclusivamente extracelular, que é uma situação vantajosa. Bom, aqui nós temos um esquema básico do trato digestório desses animais, tá? Então aqui você tem a entrada do alimento pela boca, aqui fica a rádula, e aí você tem a faringe, e aí começa o tubo digestivo. A partir da faringe, aqui a região do papo, onde tem glândulas salivares, aqui o esôfago, o estômago, aqui a região do intestino, onde recebe sucos digestivo do chamado hepatopâncreas, que desenvolve a função análoga ao fígado e ao pâncreas, e você tem aqui o final do tubo digestório representado aqui pelo ânus, que nesse animal que possui uma concha, no caso aqui um caracol, esse ânus ele vai desembocar na região anterior do animal. É como se os restos alimentares deles, as fezes, elas vão deslizar aqui pela região do pescoço dele, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, em relação ao sistema respiratório, os moluscos, os aquáticos, eles podem respirar por brânquias, como é o caso aqui do caramujo, onde ele tem aqui as brânquias adaptadas a absorver o oxigênio dissolvido na água, ou pela própria superfície corpórea, que nós chamamos de cutânea. E nos terrestres, ela é do tipo pulmonar, e cutânea também pode acontecer em algumas espécies, beleza? Por exemplo, aqui no caracol existe essa abertura chamada de poro respiratório, que fica logo embaixo da concha, e é por aqui onde entra o ar. E por baixo da concha, na cavidade do manto chamado, nós temos o pulmão primitivo desse animal, tá? Que funciona aí como um saco respiratório que se expande, se contrai, e ligado a ele nós temos vasos sanguíneos responsáveis aí pela hematose, pela entrada do gás oxigênio e pela saída do gás carbônico, tá bom? Então esses daqui são animais pulmonados, tá bom? É a primeira vez também na escala evolutiva que se fala de estruturas respiratórias complexas, como pulmões, como brânquias, tá certo? Até esse momento a gente ainda não tinha falado desses órgãos, então também são novidades evolutivas aí desse grupo. Em relação ao sistema circulatório, é outra grande novidade o aparecimento desse sistema circulatório, que no caso ele é do tipo aberto, tá? O que é um sistema circulatório aberto? Então, a diferença dele para o fechado, como vocês vão ver em outros filos mais à frente, é que no sistema circulatório aberto você tem aqui o coração como o órgão responsável por gerar a corrente sanguínea. E quando esse sangue sai do coração através de vasos sanguíneos, ele desemboca em lacunas que estão espalhadas no corpo, que nós chamamos também de hemocelas, que ficam ali nos espaços intersticiais.
Lá esse oxigênio entra nas células e as células devolvem o gás carbônico, que são captados pelo outro lado da lacuna por vasos sanguíneos, tá certo? E dessa maneira eles conseguem retornar ao coração. Bom, então vejam só, nesse sistema circulatório aberto, você vê que o coração, o sangue, ele se movimenta parte pelos vasos sanguíneos e uma parte pelos espaços intercelulares, pelas lacunas, por isso que ele é chamado de aberto. Já o fechado, você tem o sistema circulatório onde o sangue ele percorre um circuito fechado, tá bom? Ele percorre um circuito fechado, onde nesse circuito fechado ele nunca sai dos vasos sanguíneos. Ele percorre sempre por dentro de vasos sanguíneos. Então perceba a diferença aqui para esse, ó, onde aqui você há uma interligação entre todos os vasos, tá certo? É melhor ter sistema circulatório fechado, porque nele a velocidade de movimentação do sangue ela é muito maior do que no sistema circulatório aberto. E olha só a exceção, novamente o grupo dos cefalópodes, dos polvos, das lulas, como mostrei no vídeo para vocês, por isso que são excelentes predadores, tá bom? No sistema circulatório aberto, nós temos algumas particularidades. Por exemplo, o sangue ele é chamado de hemolinfa, as cavidades são chamadas de hemocela e o pigmento respiratório é outra proteína diferente da hemoglobina, que é a hemocianina, que leva aí em sua composição cobre, beleza? Nesse esquema aqui também mostra a questão do sistema circulatório aberto, sempre passando aí por essas lacunas antes de retornar ao coração. Bom, a excreção desses animais é feita através de metanefrídeos. Em algumas outras espécies, esses metanefrídeos são chamados de órgãos de Borranos. Eles filtram, tá? Os líquidos que ficam acumulados na cavidade pericárdica, que é a cavidade onde fica o coração. Então ele tem uma abertura nessa cavidade pericárdica chamada de nefróstoma, onde esse metanefrídeo, as células dele vão absorver aquilo que presta e deixar aquilo que é tóxico ou está em excesso no organismo, para ser eliminado aqui pelo nefridiósporo. Esse nefridiósporo vai desembocar aqui perto de onde no caso deste animal aqui, ele vai desembocar perto onde o ânus desemboca, tá? E aqui, como é um caramujo, por ter respiração branquial, ele vai dessa maneira que sai o xixi desses animais, e o xixi dele, como dos demais animais que eu falei até agora, a principal excreta nitrogenada deles é a amônia, tá certo? Bom, em relação ao sistema nervoso, o sistema nervoso deles é também ganglionar ventral, como é no grupo anterior, que a gente falou dos nematomídeos. Você tem gânglios bucais, que ficam próximo à boca, gânglios cerebrais, gânglios pedais, próximo aos pés, e gânglios viscerais. Desses gânglios partem nervos que percorrem todo o corpo do animal. Novamente, nos cefalópodes, esse gânglio cerebral aqui ele é bem maior e formando uma estrutura mais complexa, que é até chamada mesmo de cérebro. Há uma cefalização nos cefalópodes. Alguns têm olhos formadores, que formam imagens bem nítidas. Alguns podem apresentar antenas e outros órgãos de equilíbrio, beleza? Então também tem um sistema sensorial bastante desenvolvido. O corpo dos moluscos ele é classicamente dividido em cabeça, tá bom? Onde fica aqui, por exemplo, esses tentáculos, onde fica a boca, os olhos. A massa visceral, que é aquela que vai englobar aí, os principais órgãos do animal, que nesse aqui fica debaixo aqui da concha, e o pé. O pé deles é plano, na forma de palmilha, tá certo? Relacionado aí com a locomoção. E além disso, uma quarta parte em destaque é outra autapomorfia do grupo, que é o manto,
manto ou palho, que é esse tecido que fica abaixo da concha calcária e que é responsável por produzir essa concha. É ele que secreta a concha. Então, novamente, falou em rádula, falou em manto, está se falando com os moluscos, são os únicos portadores dessas estruturas, beleza? Bom, então aqui você tem uma espécie de resumo aí mostrando os principais órgãos relacionados ao sistema digestório, sistema respiratório. Aqui você vê as brânquias, tá certo? Desses animais aí que nós estamos comentando. Bom, em relação à concha, a concha deles é calcária, tá certo? Produzida aí pelo manto, como eu falei para vocês, e que funciona aí como uma espécie de esqueleto, ausente em muitos, como é o caso de lesma e polvo. Funciona como uma espécie de exoesqueleto, nesses casos que eu mostrei para vocês, do caracol, das ostras, ou são conchas internas na forma de um bastão, que é o que acontece nas lulas. Essa concha ela é formada por 3 camadas. A primeira delas, chamada de naca, a segunda, a intermediária prismática, e a terceira, chamada de, tem vários nomes, orgânica, traco ou perióstraco, tá certo? Inclusive alguns micro-organismos podem viver em simbiose em cima dessa parte mais externa. O que você está falando, professor? Isso aqui, ó. Aqui é a concha aqui de um bivalve, tá certo? Aqui é a parte, vamos dizer assim, viva dele, e aqui a concha, tá bom? Então aqui no detalhe você tem um manto, que é o tecido mais externo aqui do molusco, responsável por produzir essas 3 camadas. Essa azulada aqui é a camada nacarada, essa aqui é a camada prismática intermediária e a camada mais externa chamada de perióstraco. Beleza? Então são essas 3 camadas que formam a concha desses moluscos, ok? Bom, nós estamos falando aqui do filo dos moluscos. Então, um filo, ele se divide em quê? Ele se divide em classes. E nós vamos adotar a mesma classificação seguida aí pela maioria dos livros, e não é diferente do livro de vocês, que é a classificação que adota aí 7 classes para os moluscos. Nesta classificação é levar em consideração, por exemplo, a forma e o tipo de concha, tá certo? E em outros estão relacionados aí com características anatômicas dos indivíduos, tá bom? Mas o fator da forma da concha é um dos mais importantes, é um dos principais critérios aí. Por exemplo, a classe Aplacófora, representa aí moluscos que têm um corpo vermiforme, ou seja, corpo cilíndrico, como se fosse o corpo aí, por exemplo, de uma lombriga, de um nematelminto, com o pé reduzido, tá? O tamanho reduzido, 2,5 cm, são marinhos, não tem concha e podem apresentar espículas calcárias, como é o caso do exemplo aqui mostrado para vocês, a Caetoderma, tá bom? Então, esses moluscos, apesar de ter o corpo vermiforme, eles são classificados como molusco por apresentarem aí sistema circulatório aberto, serem celomados, características essas que nós não encontramos nos vermes como nematelmintos ou plateumintos. Então essa é a primeira classe. A segunda classe é chamada de monoplacófora. Veja que os aplacóforos não têm concha, não têm a placa calcária. Já os monoplacóforos, ele tem uma concha única, tá certo? Formado por uma única placa. Vive em águas profundas, aí entre 2.000 e 7.000 metros. É o caso da neopilina, que de fora parece um chapeuzinho de bruxa, né? Aqui no desenho e na imagem real. E a parte, vamos dizer assim, viva do animal fica aqui embaixo. Eles têm também um pé chato, tá bom? Tá aqui o pezinho deles. E nessa parte de baixo, protegida totalmente aí pela concha, é onde fica aqui, por exemplo, aqui fica a boca, tá? É aqui onde fica
as brânquias neles, que são chamados de quitenídeos. Quitenídeo é a mesma coisa de brânquias, são brânquias mais simples, tá certo? Aqui o pé dele, tá bom? O ânus. Então, essa parte, vamos dizer assim, viva desses animais. Nós temos a classe poliplacófora. Esses são formados por várias placas. Normalmente, a concha deles é formada por 8 placas. Você pode contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas. E aqui nós temos os quítons adultos e menorzinhos, tá bom? Então, eles possuem essas 8 placas que formam a sua concha. A cabeça deles também é reduzida, pé grande e achatado, e assim como o grupo aí dos monoplacóforas, a parte viva fica na região ventral, por baixo dessa concha, que funciona aí como um excelente mecanismo protetor contra os predadores aí dos quítons, tá bom? Então, essas primeiras 4 classes aí são assim de moluscos mais desconhecidos para a gente, tanto a dos aplacóforas, dos monoplacóforas, dos poliplacóforos, como também dos escafópodas, tá certo? E esses daqui, eles têm esse nome, tá? Porque a forma da concha deles é uma forma cilíndrica, alongada, que lembra a presa, tá? O dente, a presa, na realidade, de um elefante, tá? É o caso da espécie mais conhecida do grupo, que é o dentário, tá bom? Eles têm cabeça reduzida, pé pontiagudo em forma de quilha, não possuem brânquias, neles a respiração ela é feita pela superfície corpórea, que é o que nós chamamos de cutânea, e vivem assim enterrados na areia da praia. Inclusive tem um valor econômico na produção aí de adereços. Aqui no caso a gente está vendo aqui brincos feitos com a concha desses moluscos. Então essas 4 classes, como a escafópoda também, são moluscos assim das pessoas mesmo que trabalham com oceanografia, que gostam de mergulhar, de conhecer praias, áreas marítimas, que tem um contato maior do que a gente que só vive na cidade, tá certo? Aqui no detalhe, uma imagem novamente do dentário, tá bom? Aqui o pezinho dele em forma de quilha, a boca dele, ou seja, toda a parte interna dos sistemas fisiológicos dele fica protegido por essa concha na forma aí de uma presa de um elefante, tá bom? Bom, as outras 3 últimas classes aqui já são de moluscos que todo mundo conhece, tá? Que já estão mais, vamos dizer assim, a gente está mais familiarizado, tá certo? Por exemplo, os gastrópodes, vejam só esse número, eles representam aí 70 mil espécies. Olha só, temos 110 mil espécies de moluscos, 70 mil só de gastrópodes, ou seja, é a classe disparadamente de maior biodiversidade, tá certo? Então, tal que é o único grupo que nós temos gastrópodes em todos os ambientes, de água doce, de água salgada e do ambiente terrestre. O pé deles em forma de palmilha, como foi o que nós já mostramos aqui, para explicar as características gerais dos moluscos, nós utilizamos o caracol. Então, ele termina sendo o carro-chefe do grupo, tá bom? Tem essa concha aqui, nessa forma elíptica, tá bom? As lesmas também fazem parte desse grupo, só que elas não têm concha. E aí nós temos os caracóis e os caramujos, alguns com importância até na culinária, como é o caso aí do escargot. Cabeça com 2 pares de tentáculos, eles possuem uma glândula pedal, que é capaz de produzir aqui um muco por onde esse caracol ele vai se rastejar, beleza? A conquista dos gastrópodes no ambiente terrestre, se vocês observarem dos grupos que foram falados, são aqueles que conquistaram o ambiente terrestre. Foi a única classe aí que tem representantes de ambiente terrestre. Isso se deve a algumas adaptações, como por exemplo, uma concha única e mais leve, mais fácil de ser carregada.
Essa concha ela tem uma forma espiralada. Isso se deve a um processo de torção que acontece aqui, por exemplo. Assim, quando ele nasce, o caracol, ocorre um processo de torção no tubo digestório dele, ó, onde o ânus aqui está na região posterior e ele passa para a região anterior. E essa torção ela é acompanhada, né, esse movimento ele acompanha com o processo de secreção da concha com o manto. Isso dá uma forma espiralada à concha. Isso torna ela bem mais leve, mais fácil do animal carregar, além da fecundação interna nesse grupo e a respiração pulmonar, são algumas adaptações que permitiram a conquista do ambiente terrestre pelas algumas espécies, tá, de gastrópodes. Bom, os cefalópodes, representados aí pelas lulas do vídeo que eu mostrei para vocês, pelos os náutilos, pelos polvos, essa palavra cefalópoda kefalos, cabeça e pó dos pés, ou seja, os pés deles que são transformados em tentáculos são ligados à cabeça. A cabeça deles é grande, tá bom? Então aí são grandes predadores, excelentes predadores marinhos. Podem apresentar uma concha única, no caso dos náutilos aqui, ou uma concha interna, no caso das lulas. Aqui a lula, aqui a conchazinha dela, bem aqui, ó, na forma de um bastão. E aqui o manto responsável por produzir essa concha interna. Podem ter olhos bem desenvolvidos. Como eu falei para vocês, os cefalópodes, eles têm uma série de novidades evolutivas e vantagens evolutivas em relação às outras classes. Por exemplo, sistema circulatório fechado, o sistema nervoso centralizado com um cérebro verdadeiro, tá? A questão de apresentar peristaltismo no tubo digestório, a digestão ser extracelular, exclusivamente extracelular, tá? Podem possuir cromatóforos que permitem esses animais mudarem a sua coloração, isso termina funcionando como um excelente mecanismo de camuflagem. Podem se deslocar por rastejamento ou por jato propulsão. Aqui as sépias e aqui os polvos. E, no caso, muitos deles podem apresentar uma glândula que lança uma espécie de tinta que funciona aí para eles na hora que eles querem fugir de um predador, tá? Fazendo mais ou menos como os ninjas fazem, né? Que lançam assim uma bomba que solta uma fumaça e eles desaparecem. É mais ou menos esse mecanismo dessa tinta lançada aí por alguns cefalópodes para fugir de seus predadores ou competidores, tá bom? Bom, aqui nós temos uma lula colossal, olha só a comparação, e aqui é porque ela está bem desidratada já em relação ao tamanho aqui do estudioso aí, que está aí analisando a anatomia dela. Vocês já ouviram falar nos monstros marinhos, aquelas estruturas, aqueles seres mitológicos retratados em alguns livros? Então, possivelmente, os antigos navegadores viam grandes lulas dessas passando, e aí daí surgiu essas histórias mitológicas desses grandes monstros marinhos que engoliam embarcações, tá bom? Então, daqui teria surgido aí essas histórias. Olha só o tamanho deste animal, beleza? Bom, nós temos a classe bivalvia, também chamada de pelicípoda ou lamellibranchius. Os termos que mais aparecem é bivalvia ou pelicípoda. Bivalvia por quê? Porque a concha dele é formada por duas válvulas que se encaixam, tá bom? E o termo pelicípoda é devido à forma do pé dele, aqui no detalhe, a forma do pé é a forma de uma lâmina de machado, tá bom? Então, toda a parte viva desses animais fica ali dentro das duas conchas. Por isso que você vai se alimentar de uma ostra, por exemplo, você tem que abrir, separar ali com a ajuda de uma faca, por exemplo, para abrir aquelas duas válvulas para você botar ali um salzinho, um limãozinho e comer a carne dela, tá certo? Então, são aquáticos, são césseis, são filtradoras, tá bom? Com dois sifões aí que ficam filtrando a água ali e dali esse alimento do plâncton, tá bom?
Cuidado com esses animais filtradores, porque se o ambiente tiver algum desequilíbrio ali, um derramamento, substâncias tóxicas, eles tendem a acumular mais do que os outros animais, tá bom? Em relação ao sistema digestório, eles apresentam um estilete cristalino com a espécie de um bastão formado por enzimas digestivas, que à medida que aqui o estômago vai se contorcendo, esse estilete ele vai ocorrendo a fusão dele, vai liberando as enzimas digestivas para realizar aí a etapa inicial da digestão desses animais. Eles não têm cabeça diferenciada e também não têm rádula, tá bom? Já que são filtradores. Além das ostras, nós temos as vieiras, os tereiros, os pectens, tá? Os próprios mariscos são bivalves. Bom, nós temos as ostras que podem ser utilizadas na culinária. Aqui são pessoas que cultivam ostras, tá? Fazendas de ostras aqui no mar. E nós temos as ostras produtoras de pérolas de valor econômico, tá certo? Que são as ostras chamadas de ostras perlíferas. Essas ostras elas são formadas a partir de um processo de defesa do animal. Ou seja, entra aqui, como são filtradores, entra aqui uma partícula estranha, uma partícula de areia, e o manto ele passa a secretar a primeira camada da concha, que é a camada nacarada, que é uma camada brilhosa. E aí meio que esse animal isola essa partícula com essa camada nacarada, várias camadas nacaradas em torno daquele grão de areia. É como o nosso corpo faz também. Só que a gente forma cistos. Quando o corpo não consegue destruir, a gente forma um cisto para isolar aquele corpo estranho do tecido. É o processo de formação aqui das pérolas. É um processo de defesa para isolar ali aquela partícula estranha, tá bom? É claro que aí para virar uma joia, né? Isso aí tem que passar por processos de lapidação, tá bom? Ela já não vai sair no ponto de ser comercializada, tá certo? Então essa primeira camada aqui, que é a mais brilhosa da concha, a camada nacarada, é que vai envolver, aí vai formar a pérola de diferentes tonalidades, aí que tem espécies da pérola negra, branca e outras aí. Bom, em relação à reprodução, a maioria dos moluscos são dioicos, ou seja, de sexo separado, com exceção dos gastrópodes. Aqui nessa imagem a gente vê dois caracóis realizando a cópula. Eles são monóicos, ou seja, hermafroditas, mas são de fecundação cruzada, tá certo? A fecundação é interna em gastrópodes e cefalópodes e externa no bivalve e todos os outros. O desenvolvimento é direto, ou seja, sem larva em gastrópodes e cefalópodes, e indireto em bivalves e outros. E que larvas são essas? Nós temos a larva trocófora, que acontece em muitos bivalves, poliplacóforos, e em gastrópodes primitivos, tem essa larva ciliada à trocófora. Tem a larva vélige, que também é muito comum em outros bivalves, e também ocorre essa larva que é parasita de alguns peixes, que é a larva gloquídea, ou gloquídeos. Então são 3 tipos de larvas que acontecem aí em moluscos. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui, tá? E depois vamos fazer exercícios. Então um grande abraço e até a próxima. Tchau!